Fala galera, tudo bem com vocês? Danilo aqui na voz, eu tô com uma colinha aqui na mão que eu tenho um assunto muito sério para falar com vocês hoje. Você acredita que já existiu uma época em que os políticos sabiam exatamente em quem cada pessoa votava? Não existia o voto secreto que nós conhecemos hoje. Esse voto era chamado de voto de cabresto. Você já deve ter ouvido falar sobre esse voto de cabresto em algum momento da sua vida. Você se perguntou por que esse termo é utilizado até os dias de hoje? Vou começar falando um pouquinho sobre esse voto de cabresto aqui. Tem um texto que eu peguei aqui do Google, vou ler aqui rapidinho algumas partes para vocês, que eu achei interessante, que ele fala o seguinte aqui, que o voto de cabresto era uma ferramenta de controle. Lembra que num vídeo anterior eu falei com vocês sobre controle, sobre você ser controlado ou manipulado por outras pessoas? Pois é. Então, tenha em sua mente que tudo que você faz, de alguma forma, alguém está tentando te controlar. O que é o voto de cabresto? O voto de cabresto era uma ferramenta de controle político baseada no abuso de poder, na violência e no clientismo de coronéis e forçava os eleitores de sua região a votarem nos candidatos indicados por eles. Essa prática foi a principal característica do período conhecido como República Velha. Isso foi entre 1889 e 1930. Né? Como é que funcionava? 5 pontos que faziam o voto de cabresto funcionar. O primeiro era o voto aberto. Naquela época não existia voto secreto, certo? Então você votava e você tinha que mostrar no ato da sua votação algum jagunço, capanga daquele político, daquele coronel, ia lá vistoriar para ver se você realmente estava votando no político que ele queria que você votasse. Curral eleitoral. Nome que era dado à região controlada por um coronel. Imagine você um condomínio ou um sítio onde moram várias pessoas e várias pessoas, dessas pessoas trabalham para uma determinada pessoa. Ou simplesmente vivem naquele lugar ali porque aquela pessoa deixou viver. Era assim, mais ou menos, que funcionava o voto de cabresto, também nesse sentido. Pessoas que eram dependentes praticamente daquele coronel, eram utilizado o voto dessas pessoas, ou ela votava no político que ele queria, ou era posto na rua, posto para fora de casa, perdia tudo, muitas vezes era até, em alguns casos, né? Vocês, quem é mais velho sabe o que eu tô querendo dizer, né? A pessoa perde a dádiva que Deus nos deu, a de viver. Enfim, tinha também a troca de favores em uma população muito pobre e analfabeta, que era o Brasil antigamente. O coronel oferecia ajudas básicas como remédio, emprego, um par de sapato, cesta básica, um saco de cimento, uma laje, um emprego, sair da regulação da fila de um hospital, ajudar um parente que cometeu um crime grave, mas que está lá ainda aguardando ser julgado, ele ser libertado, enfim. Trocas de favores, se é que você me entende. E nos dias atuais, parece com alguma coisa, não parece? Fraude eleitoral. Se o controle social falhasse, as atas de votação eram adulteradas. Era comum o voto de pessoas que já tinham morrido ou que nem existiam, os chamados votos fantasmas. E também tem a questão da violência, também contribuía muito para o voto de cabresto. Quem não aceitasse a imposição sofria ameaças físicas, demissões, expulsão das terras ou até mesmo morte pelas mãos dos capangas do coronel. Certo? Nos dias atuais, o voto de cabresto tradicional desapareceu. Desapareceu, você sabe, né? Com a chegada do voto secreto e das urnas eletrônicas. Mas ele se transformou em novas formas de controle, conhecidas como neocoronelismo. Vocês já vão entender. Ou clientismo moderno. Hoje, em vez de
coerção física direta de um fazendeiro, o controle de voto se adaptou para o meio digital, para a dependência econômica e para a pressão de grupos armados ilegais. Vocês sabem de que eu estou falando. As adaptações modernas do voto de capricho. 5 formas de adaptação modernas do voto de capricho. São elas: assédio eleitoral no trabalho. É aquele voto em que um patrão é dono de uma empresa. Vamos dizer que eu sou dono de uma empresa e eu tenho 20 empregados. Eu chego para eles e falo: olha, meu candidato é tal e eu quero que vocês votem nele. E quem eu descobrir que não votou nele vai pro olho da rua. Entendeu? Então, é basicamente isso aí. Assédio eleitoral no trabalho. Empresas, chefes pressionam o funcionário votar em determinado candidato sob ameaça implícita ou explícita de demissão. E em alguns casos até quem conhece aí sabe que ocorre até a agressão física, enfim. Milícias e tráfico de entorpecentes. Em periferias, em favelas, é muito comum isso. Aqui no meu estado, infelizmente, na Bahia, tem acontecido muito isso também. De esses. Vocês sabem o que eu quero dizer. Inibirem o povo de votar em quem eles querem votar. Sabe? A população muitas vezes quer até um político que combata o crime, que combata o crime organizado, mas as facções acabam inibindo as pessoas de poderem votar nesse político e tal, de fazer propaganda, de convidar outras pessoas a conhecer o trabalho do seu político e votar nele. Então, acaba, querendo ou não, sendo uma situação um pouco complicada. Eu vou ler aqui. Em periferias e comunidades, grupos criminosos que controlam o território proíbem a entrada de certos candidatos e obrigam moradores a votarem nos nomes financiados ou apoiados pelo crime organizado. E aí nós vemos a máfia, a corrupção generalizada. Uso político de auxílios sociais. Candidatos ou governantes tentam convencer a população de que, se a oposição vencer, os programas de assistência social e transferência de renda serão cancelados. É basicamente os casos em que você vê, em que fala assim, se um candidato que não seja o que está aí vencer, a gente vai perder o bolsa do papai, o bolsa da mamãe, né? Para não falar o nome aqui, enfim. Você vai perder o auxílio, não sei das quantas, enfim. Isso aí eu tenho visto ultimamente, não só por candidatos de um lado, mas de outro também. De ambos os lados eu tenho visto isso. As pessoas dizerem, não, porque se votar em fulano você vai perder o auxílio, vai perder o benefício, vai perder a aposentadoria, vai perder não sei o quê. Velho, se é ou não, procure saber. Olha, eu costumo dizer aqui para vocês, eu até falei no último vídeo que eu gravei aqui, que quando você coloca a sua decisão na mão dos outros, você está se deixando dominar. Antes de você dizer assim, a pessoa diz assim, não, mas porque esse político fez isso, que aquilo outro, e aí você, por ter ouvido por cima alguma coisa num jornal, ou visto na rede social alguma coisa, você meio que toma aquela posição ou aquele comentário como absoluto. Minha recomendação: antes de você criar uma opinião sobre um determinado político ou algum candidato, sei lá, procure você mesmo saber por sua conta própria. Hoje nós temos aí a internet, temos vários mecanismos de descobrir. Hoje até com inteligência artificial você consegue saber muita coisa sobre vários candidatos. Então, não se deixe levar apenas pelo comentário de uma ou duas pessoas ou do que a militância de um partido fala sobre o outro candidato. Vá você mesmo, procure saber, tá bom? O outro ponto é desinformação e algoritmos, cabresto digital. Essa é nova para mim. O uso de disparos em massa de fake news, foi o que eu acabei de falar agora, várias notícias falsas sobre um determinado candidato, então não deixe que isso manipule você.
procure você mesmo saber sobre esse determinado candidato. Ah, porque está sendo processado, porque está sendo indiciado, porque está isso, aquilo, outro. Procure você saber sobre isso. Nós temos a internet aí, como eu falei. Vá no site lá do Justiça do Brasil, procure ver se aquele determinado candidato realmente sendo indiciado de alguma forma, enfim. Uso de disparos em massa de fake news, via aplicativos de mensagem, cria bolhas informacionais. O eleitor é manipulado psicologicamente pelo medo ou pelas mentiras, perdendo a autonomia de escolha de forma sutil. Ou seja, é o que eu acabei de falar com você. Quando você se permite ou se deixa ser levado por esse tipo de comentário sobre vários candidatos, você acaba meio que se permitindo entregar o seu voto para alguém que normalmente você não votaria. Então, não se permita passar por isso. Tenha sua opinião própria. Busque sua opinião própria. Troca de favores por serviços políticos. Em muitas cidades do interior, o coronelismo migrou para a máquina pública. O voto passa a ser negociado em troca de vaga prioritária em hospitais. Lembra que eu falei no início do vídeo? Furação de poços artesianos ou cargos comissionados na prefeitura. Então, toma cuidado. Então, um paralelo aqui. Outra característica é o foco geográfico. A República Velha tinha as zonas rurais, ou seja, os currais eleitorais, em que eles praticavam muitas vezes violência, manipulação. Se você não votar no meu político, eu venho aqui destruir o seu gado, eu faço inferno para ninguém comprar na sua mão, enfim. E nos dias atuais, periferias urbanas, redes sociais e ambiente de trabalho. As periferias urbanas nós sabemos que são as favelas. Isso aqui na Bahia, seja lá no Ceará, seja no Rio de Janeiro, independente de em Pernambuco, independente de onde seja o local, tem as repressões do crime organizado a moradores de locais carentes. O termo voto de cabresto, isso é até uma curiosidade, surgiu com uma metáfora. O cabresto é um equipamento usado para conduzir animais, cavalo, boi, jumento, aquela corda que você geralmente usa para segurar o animal, né? Aquilo ali é um cabresto. Também chamado de rédea, mas comumente chamado antigamente de cabresto também. Assim, a expressão comparava o eleitor a alguém que era guiado e controlado por outra pessoa sem liberdade para decidir por conta própria. Certo? Hoje podemos observar situações que lembram o antigo coronelismo, como assédio eleitoral no ambiente de trabalho, pressão exercida por grupos criminosos em determinadas comunidades, a troca de favores por apoio político, a disseminação de informações falsas em redes sociais para influenciar a opinião pública. Sobre esse ponto aqui de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Muitas vezes o ambiente de trabalho, que ele seja de um lado ou seja de outro, se você expressar de alguma forma a sua posição política, muitas vezes você é coagido ou perseguido. Às vezes eles não falam nada, às vezes eles só começam a te perseguir dentro do ambiente de trabalho por você ser de uma opinião política diferente. Eu, particularmente, já sofri desse tipo de assédio no ambiente profissional, não na empresa que eu trabalho hoje. Graças a Deus eu trabalho numa empresa e presto serviço para um cliente que me permite ter minha opinião própria. Não estou falando aqui sobre o meu lado político, eu estou falando aqui sobre uma situação em que, independente do lado que você defenda ou acredita, você vive nos dias atuais, que é o voto de cabresto nos dias atuais. Por isso, conhecer a história do voto de cabresto ajuda a entender a importância da democracia, do voto secreto e a liberdade da decisão de cada cidadão. Afinal, a verdadeira força do voto está justamente na possibilidade de escolher sem medo, sem pressão e sem manipulação. Então, mais uma vez, eu coloco aqui diante de vocês: não se permita ser manipulado, ser usado, ser feito de massa de manobras, ser
uma pessoa que é levado pelo comentário dos outros. Tire você as suas próprias conclusões. Você tem hoje uma ferramenta nas suas mãos. Você tem hoje um smartphone nas suas mãos, que tem acesso à internet, tem acesso a inteligências artificiais, e não somente uma inteligência artificial. Você tem várias, inúmeras, e a cada hora, a cada dia que passa, surge uma inteligência artificial diferente. Então, procure se informar. Procure sites de notícias, procure especialistas, professores, não se limite somente a um meio de informação. Quando a gente fala meios de mecanismos de informação, nós estamos falando não é somente de jornal, rádio, TV, telefone, não. Existem vários meios de comunicação, vários meios de informação. Então, procure se informar corretamente e não se permita ser manipulado. A eleição desse ano de 2026 é uma eleição muito importante. O ano que vem, o Brasil vai estar numa situação econômica muito difícil. Então, o governante que foi eleito para o ano que vem, para governar a gente nos próximos 4 anos, vai ter uma missão muito difícil pela frente. Então, fica com Deus. Até a próxima. Eu acabei me estendendo um pouco no vídeo aqui hoje, mas é um assunto delicado, é um assunto que necessita de atenção, de que seja dito palavra por palavra, para que não fique faltando o conhecimento para você, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima, tchau, tchau.